Daí eu vou começar falando sobre o trabalho. Então, eu não sei se vocês olharam, né, mas eu postei, acho que foi segunda-feira, foi segunda, aqui no nosso portal, né, sobre um trabalho em grupo, tá? Aí não sei como vocês normalmente olham aqui, mas eu prefiro clicar aqui em cima em atividades, olha, que daí vem tudo, né, em tópicos e na ordem, tá? Então, se vocês olharem aqui, vão tendo os tópicos, né, as unidades. E daí o último tópico aqui agora, né, que eu criei foi o trabalho em grupo, tá? Então, se vocês clicar aqui, ó, vai abrir as orientações, tá? E daí o que eu coloquei? Que o cadastro dos grupos tem que ser feito até dia 11, que o dia 11 é hoje, tá? Então, se vocês abrirem aqui ó, essa planilha, tem aqui para vocês colocarem os grupos de vocês, tá? Então, ó, as meninas já colocaram, né? E faltam, então, aqui, ó, 4 grupos, tá? Então, o que eu falei, né? Para ser... Somos 17 pessoas, tá? Então, precisamos, né? Eu dividi em 6 grupos, tá? Deixa eu aceitar. Eu dividi em 6 grupos, então vão ser 5 trios e uma dupla, tá? No caso, as gurias já colocaram a dupla, então faltam 4 trios, certo? Então, preencham essa tabela hoje, por quê? Porque temos 6 temas, e daí eu já sorteio o tema. Eu vou tirar um chapeuzinho, eu não vou fazer o sorteio na frente de vocês, tá? Mas vai ser aleatório. E daí eu vou sortear os temas para vocês já saberem qual vai ser o tema de trabalho de vocês, para que, né, vocês já tenham um assunto e já possam ir fazendo. Vocês querem, talvez, me falar quem não preencheu, falar agora, eu completo aqui, ou vocês completam hoje ainda depois aqui? Tá, então falem. Quem vai ser o segundo trio? Joshua, Lorenzo, Rafael, Rocha. Beleza, alguém quer falar mais algum para eu já colocar aqui? Ou vocês completam ali depois? Tá, beleza. Então abram lá, né? Já vai ter essa planilha, vocês conseguem editar essa planilha e aí vocês cadastrem os outros 3 trios, tá bom? E façam isso hoje, tá? Porque daí eu já vou sortear o tema, vocês já têm o tema de vocês, então, para o trabalho, tá? É até hoje para fazer aqui o cadastro dos grupos. Aí eu já escrevo o tema aqui, eu aviso vocês lá no WhatsApp também quando eu fizer o sorteio, que daí vocês já conseguem, ó, o Pedro já está editando ele, preencher ele, tá? Eu vou mostrar agora para vocês, então, as orientações, tá? Só para vocês verem as datas, então, o cadastro dos grupos, né, é até hoje, e daí tem o envio do material escrito, que é até dia 2/12, tá? Por quê? Deixa eu abrir um calendário aqui. Hoje é dia 11, tá? E a nossa prova é dia 18, tá? Então, semana que vem é a nossa prova. Aí, dia 25, pessoal, a gente vai fazer a correção da prova durante a aula, tá? E dia 2, então, já vai começar a apresentação de trabalhos, tá? Então, vocês têm aí 1, 2, 3 semanas, no mínimo, para fazer o trabalho, tá? Dia 2, todos os grupos têm que me enviar o material escrito, tá? Então, mesmo que você não apresente naquele dia, todo mundo tem que entregar um material escrito nesse dia, tá? E daí as apresentações, sim, né, que vão ser divididas em datas, certo? E começam dia 2, tá? Aí a ordem de apresentação vai ser de acordo com o tema, né? Tema 1 vai ser o primeiro, tema 2 vai ser o segundo, tá? Eu vou escrever aqui qual é o número do tema, tá? Não é o número, esse número aqui é só o do grupo, tá? Vai ter o número do tema também. Então, eu vou mostrar para vocês aqui as orientações, tá? E eu já coloquei aqui, ó, o link já para vocês enviarem o material escrito, né? Então, até dia 2, até dia 2 de dezembro tem que ser colocado aqui, então, enviado já o material escrito, tá? Só uma pessoa do grupo, tá? Não precisa, se vocês quiserem todo mundo enviar, pode ser, mas não precisa, não é necessário, tá? Apenas uma pessoa do grupo, então, pega e envia o trabalho aqui, tá? E eu vou abrir agora, então, as orientações, eu não sei se vocês já olharam, mas aí eu vou explicando para vocês. Tá, então aqui, como eu falei, né, vamos ser 6 grupos, tá? 5 deles, então, de um trio, né, 5 trios e uma dupla, tá? Aí tem que cadastrar ali, no caso, na tabela. Como eu vou fazer a avaliação desse trabalho, então, tá? Vai ser 3 partes, tá? Uma é o material escrito, outra é a apresentação de vocês e outra é a atividade com os colegas. Beleza, João, Matheus, já preenche lá, tá?
Então, olha só, sobre o material escrito. Vocês vão fazer, né, um relatório sobre o tema de vocês, tá? Então, isso não é apresentação, tá? Vocês têm que fazer uma apresentação, mas esse é o material escrito. Então, pensem que eu não vou assistir a apresentação de vocês, mas eu quero saber sobre o tema, tá? Então, eu tenho que ler ali, né? E tudo que vocês forem apresentar, forem falar, a parte da teoria, digamos, tem que estar nesse material escrito, tá? Então, eu falei, né, para botar exemplos, colocar as referências que vocês vão utilizar, tá? Então, tá aqui. O material escrito tá até dia 2/12, então, tá? E daí a apresentação, que vai ser pela ordem dos grupos, vai ser em torno de 20 minutos aí cada grupo para apresentar o trabalho, tá? Aí tem que ter, no mínimo, nessa apresentação, os tópicos, que depois lá nos temas eu coloquei quais são os principais tópicos de cada tema, tá? E eu quero que vocês tragam bastante exemplos, né, para a gente pensar mais na prática, assim, sobre cada tema, tá? Então, exemplifiquem bastante. Bastante. E depois que vocês fizerem essa apresentação, que vai ser em torno de 20 minutos, eu quero que vocês façam uma atividade com os colegas sobre o tema, tá? E pode ser a atividade que vocês quiserem, certo? Por exemplo, né, uma atividade que eu faço com vocês, que é para todo mundo participar, é o Kahoot, tá? Então, se vocês quiserem utilizar o Kahoot, podem utilizar. Se quiserem fazer alguma outra dinâmica, alguma outra coisa, tá? É por vocês, tá? É livre, tá? Só que tem que fazer uma atividade, né, que todo mundo possa participar, certo? Claro, sobre o tema de vocês, tá bom? Então, essas sim vão ser as três, né, a avaliação que vai ser feita sobre o trabalho em grupo, tá? E aqui embaixo, então, eu coloquei os temas, tá? Que são 6, né? Cada um tá no item aqui. E daí, ó, em cada tema, né, eu coloquei os pontos principais que tem que ser feitos dentro dele, tá? Quais pontos vocês têm que abordar no mínimo. Vocês podem abordar mais que isso, tá? Mas no mínimo tem que ter todos esses que eu escrevi aqui, certo? E daí aqui, ó, tanto para o tema 1, né, que seria sobre CI, quanto para o tema 2, que é para flip-flop, eu pedi para vocês projetarem e simularem um circuito, tá? Pode ser um circuito que vocês escolherem, mas eu quero que tenha uma aplicação prática. Por exemplo, professora, a gente simulou um circuito de uma sinaleira, tá? De um semáforo. Beleza, sabe? Eu quero que vocês falem isso. Então a gente tentou projetar o circuito de tal coisa, tá? Nesse primeiro tema aqui, que é sobre CI, tá? Eu já falei aqui para vocês podem utilizar outro simulador, mas o Tinkercad, tá? Vocês têm os CIs lá e vocês conseguem montar circuitos utilizando os CIs, tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam aqui, nesse último tópico do tema 1, tá? Pode utilizar outros simuladores se quiser, só estou, né, dando um exemplo aqui de um que pode ser utilizado. Aí eu já coloquei algumas portas lógicas aqui, né, os CIs delas, para vocês, né, já saberem, mas tem mais, tá? É só que alguns que eu lembrava eu coloquei aqui, tá? E daí aqui no tema 2, que é sobre a aplicação de flip-flop, eu também coloquei, né, para projetar e simular um circuito com aplicação prática utilizando flip-flop, tá? E daí os outros temas, então, né, esses dois temas são tópicos que a gente já viu um pouquinho. Estes outros temas aqui, né, a partir do tema 3 até o 6, eles são temas de CLP, tá? Que são controladores lógicos programáveis que a gente vai começar a ver, certo? Então, essa introdução ao tema, né, essa parte teórica, eu vou deixar por conta de vocês, então, para nos trazer, tá? E daí, assim, ó, outra coisa. Eu coloquei aqui, ó, a provável data de apresentação é dia tal, tá? Por exemplo, dia 9 aqui. Por quê? Porque, pensem ali na apresentação, né? Eu coloquei 20 minutos para apresentação e 20 minutos para atividade com os colegas. Beleza, então daria 2 grupos por aula. Porém, se um grupo apresentar muito rápido, vai sobrar tempo para o próximo. Então, sempre se preparem, tá? Então, por exemplo, aqui é o grupo 3, né, do tema 3, talvez apresente dia 12 mesmo, tá? Depende de como os colegas apresentarem, se vai demorar a apresentação deles ou não. Então, fiquem preparados para isso também, tá? Por isso que eu escrevi a provável data de apresentação, tá? Sim, eu vou sortear os temas assim que vocês completarem a tabela lá. Eu já sorteio e já coloco os temas lá. Deixa eu preencher aqui, acho que, não sei se falta... Matheus, Rodrigo, João. Rafael, Nicolas e Anthony. Tá? E daí vai faltar só um grupo aqui que provavelmente vão ser com os alunos que ainda não estão em nenhum, tá? Então, né, esse grupo 5 aqui eu vejo
Quem não foi ainda, coloca aqui, tá? Então, beleza, já temos os grupos, certo? Aí eu vou sortear o tema e vou colocar aqui, tá? Então, depois de tarde, na real, eu faço isso, tá? Eu já coloco os temas aqui, daí vocês já sabem qual é o tema de vocês, certo? E vocês já podem começar, tá? O que mais? Referências, tá, pessoal? Vocês têm que colocar, né, quais referências vocês utilizaram. Lembrando que o trabalho escrito não é uma cópia de algum lugar, né? Vocês vão ir lendo, vão pesquisando sobre o assunto e vocês vão escrever o material, tá? E eu peço que, de preferência, vocês consultem livros, tá? Não sei se vocês têm esse hábito, mas que nem na nossa disciplina, né? É bem legal estudar pelo livro, assim, tem muitas outras informações lá também, né? A gente aprende bastante. Eu não sei se vocês já acessaram no nosso portal aqui. Se vocês olharem aqui em cima, ó, na bibliografia, ó, tem vários livros, tá? Que são os que a gente, que estão no nosso programa, né? No programa da disciplina, tá? Aí você só tem que entrar primeiro. Eu posso colocar uma explicação melhor aqui de como acessa, tá? Mas vocês primeiro têm que entrar no Minha Biblioteca pelo site da Biblioteca da UFSM, que deve pedir para vocês qual é a matrícula e a senha de vocês do portal do aluno, e daí depois vocês conseguem acessar o livro, tá? Então, aqui, esses livros são da nossa emenda, né, do nosso programa, e tem no Minha Biblioteca, ou seja, tem um e-book, lá tem a versão online que vocês conseguem acessar. Além destes aqui, tem vários outros. Por exemplo, se vocês escreverem, né, lá no Minha Biblioteca, Controladores Lógicos Programáveis, aparecem sempre vários livros sobre o tema, tá? E tem muitas informações, né? Eu já dei uma pesquisada lá e os livros são bem interessantes, vocês conseguem utilizar de referência para o trabalho, tá? Porém, qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês estão, professora, será que isso aqui tá ok? Será que eu falo sobre isso e tal? Podem me mandar mensagem, tá? Fiquem bem à vontade, podem ir conversando comigo para ir montando o trabalho, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre o trabalho, então? Alguém não entendeu alguma coisa? Não é difícil, Joshua. Os temas não é nada demais, assim, sabe? É só então vocês pesquisarem, por isso que daí já tem bastante tempo, tá? Tem no mínimo 3 semanas para vocês fazerem, certo? Daí já vão consultando, já vão lendo, já vão pesquisando sobre o assunto, né? Daí vocês montem um material escrito. A partir desse material, vocês já podem montar a apresentação e só pensar em alguma atividade para fazer com os colegas, tá? Só não deixem para a última hora, por quê? Porque vocês viram que dia 2, né? Dia 2, todo mundo já tem que entregar o material escrito, tá? Então, até dia 2, né? Todo mundo já tem que ter feito uma parte, daí depois, né? Tem que só fazer, então, a apresentação e pensar na atividade com os colegas, certo? Só lembrando, então, né, que já fiquem com a apresentação pronta também para o dia 2. Por quê? Porque se der tempo, né, já aí o próximo grupo já vai apresentar. Então, pelo menos ali o grupo 3, tá? 1, 2 e 3, fiquem... Não, que não é o grupo, tá, pessoal? É quando sortear o tema aqui eu vou colocar. Isso, ó, já fechou aqui, então, beleza? Todos os grupos fechados. Essa ordem aqui não vai ser a ordem de apresentação, tá? Vai ser aqui, a ordem de apresentação. Aí, então, né, o tema 1, o tema 2 e o tema 3 já fiquem com a apresentação pronta para o dia 2, porque provavelmente, né, se sobrar tempo, então o grupo 3 já vai apresentar dia 2 também. Mais alguma dúvida sobre o trabalho, pessoal? Tá? Qualquer coisa, me perguntem, certo? E então, agora, né, hoje a nossa aula é para dúvidas, tá? Por quê? Porque a nossa prova é semana que vem, tá? Então, a nossa prova é semana que vem, e quais vão ser os principais tópicos da nossa prova? É aqui a partir da unidade 4, que é essa de circuitos lógicos combinacionais, e da unidade 5, que é de flip-flop, tá? Professora, eu preciso estudar só essas duas. Então, por exemplo, aqui, né, na unidade 4, a gente utiliza bastante simplificação, né? Então, vocês têm que saber, por exemplo, na verdade, vocês têm que saber, né, todo o resto ali, né, para vocês saberem essa parte. Por exemplo, a gente pode ter que simplificar uma expressão, né? Então, vocês precisam saber também os teoremas, por exemplo, ali nessa parte de circuitos lógicos combinacionais, certo? Até para analisar os circuitos com flip-flops também, tá? Então, sim, o tópico principal vão ser essas duas unidades, porém, né, vocês têm que saber o resto também, porque, né, pode cair alguma questão que tenha que simplificar uma expressão, né, utilizar algum teorema, alguma coisa assim, tá?
Então, eu não sei, pessoal, agora é com vocês, tá? Eu quero que vocês me digam que tem dúvida, que eu possa explicar melhor para vocês. Se é algum exercício, se é algum conceito. Passo a palavra para vocês aí. Vocês têm uma lista agora, né? Atividade 11, que é sobre flip-flop, tá? Então, é outra lista. Então, as atividades que são, né, a nota referente ao segundo trimestre, no caso, são o teorema de Carnot. O mapa de Carnot, tu diz. Beleza, Matheus. Então, ó, as atividades, né, que são do segundo trimestre, então é a atividade 9, atividade 10, atividade 11, tá? São essas três listas, tá? E aí temos também os Kahoots que a gente fez durante esse tempo e a nossa prova, tá? Essa vai ser a nota, então, do nosso segundo trimestre, tá? Sobre o teorema de um mapa de Carnot, então. Deixa eu abrir os slides aqui sobre o mapa de Carnot. Só um segundo, que daí eu mostro alguma coisa aqui na tela e também vou ali para o quadro. Tá. Bom, eu vou indo para o quadro, qualquer coisa eu volto aqui e mostro algum conceito para vocês. Deixa eu só arrumar aqui as coisas. Então, vamos lá. O mapa de Carnot e a tabela verdade, os dois contêm a mesma informação, tá? Só são de formas diferentes, tá? O mapa de Carnot é um método gráfico, então, para a gente simplificar expressões, tá? Eu vou desenhar uma tabela verdade aqui de 4 linhas mesmo, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a variável A, aqui a variável B e aqui a nossa saída X, tá? Então, na tabela verdade, né, eu tenho que colocar todas as combinações possíveis de entrada, tá? Como eu tenho duas entradas, né, pensando que eu tenho N entradas, tá? Para eu saber quantas linhas a minha tabela verdade vai ter, eu só elevo 2 no número de entradas, né? No caso aqui, como eu tenho duas entradas, né, 2 elevado ao quadrado vai dar 4, tá? Então, eu sei que eu tenho 4 linhas na minha tabela verdade, que vai ser a mesma coisa do mapa de Carnot, tá? Só que aqui, né, na tabela verdade a gente tem linhas, então, e no mapa de Carnot a gente vai ter quadradinhos, né? Então, aqui eu sei que meu mapa de Carnot, certo? Ele vai ter 4 quadrados, tá? Então, para vocês saberem quantos quadradinhos vocês vão ter, vai ser o mesmo número de linhas da tabela verdade. Aqui é X, tá? Aí, beleza, eu vou colocar as combinações aqui na tabela verdade, né? Então, vai ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, tá? Eu preciso também colocar todas essas combinações no mapa de Carnot. Só que como é que eu faço isso? Então, tem várias maneiras de vocês fazerem aqui, tá? Por exemplo, até eu mostrei semana passada, se vocês quiserem, por exemplo, colocar aqui, né, 0, 0, nossa, tá certo. Se vocês quiserem colocar aqui 0, 0 e 0, 1, tá? Não tem problema, tá? Mas como eu falei para vocês que talvez fosse mais fácil de fazer, normalmente tá, eu hackeei aqui. Não é 0, 0, por quê? Porque como a gente tem, a gente coloca uma entrada aqui e a outra aqui. Então, ó, eu vou colocar 0 e 1, 0 e 1, tá? Só que como eu normalmente falei para vocês, né, para vocês colocarem as variáveis negadas ou não. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui seria A negado e aqui o A, né? Aqui seria B negado e B, tá? Se vocês acharem mais fácil, né, colocar 0 e 1, ao invés de só colocar a variável negada ou não, fica a critério de cada um, tá? Como vocês entenderem melhor, tá? Mas lembrem
Não tem problema isso. Bom dia. Eu tava falando um pouquinho antes sobre os trabalhos, tá? Sobre os trabalhos em grupo. Aí os guris já colocaram teu nome num grupo até. Aí qualquer dúvida que se tu tiver lá ou se tu já tenha sobre o trabalho em grupo, pode me perguntar, tá? Tá? Então, né, aqui no mapa de Carnot a gente também, né, tem todas as combinações, só que daí agora a gente tem que combinar, né, as linhas com as colunas, certo? Então, né, se vocês... Eu acho melhor colocar anegado e A, tá? Se vocês acharem melhor colocar aqui também 0 e 1, para vocês, né, relacionarem melhor com a tabela verdade, é critério de cada um, tá, pessoal? Só lembrem que de uma linha para outra, né, a gente só pode inverter uma variável por vez. Aqui, né, tanto faz, mas quando a gente for fazer, então, com mais variáveis, aí vocês vão ver que tem que cuidar isso, tá? Então, beleza, ó. Tenho minha tabela verdade, e tem o meu mapa de Carnot, tá? Agora eu preciso completar o mapa de Carnot, tá? Eu vou escrever aqui letras, tá? Só para vocês conseguirem localizar lá. Então, ó, aqui eu vou colocar o A, aqui eu vou colocar o B, aqui eu vou colocar o C, aqui eu vou colocar o D, tá? Então, eu tenho que achar o lugar correspondente aqui no mapa de Carnot para eu completar, tá? Então, ó, o A eu tenho quando A é 0 e B é 0. Então, ó, aqui, ó, A é 0, essa linha aqui. Tá? Então, eu preciso encontrar agora a coluna que B é 0 também, que é aqui, ó, B é 0, tá? Então, o meu A, ó, vai ser aqui, tá? Aí agora, por exemplo, eu vou pegar uma caneta colorida. O nosso B aqui, ó, A é 0 e B é 1. Então, ó, A é 0, o B é 1, tá? Então, o meu B vai ser aqui. Agora o C, ó, A é 1 e B é 0. A é 1, B é 0. E daí o D, né, que os dois são 1, né? Então aqui, ó, A é 1 e B é 1. Então aqui seria o D, tá? Então é assim que vocês, né, montam o mapa de Carnot, tá? Então o primeiro passo, né, por exemplo, eu posso dar a tabela verdade para vocês, pedir para vocês montarem o mapa de Carnot, e aí, né, a partir do mapa de Carnot, fazer a simplificação do circuito, tá? Da expressão, certo? Então, para montar é assim. Eu posso fazer uma tabela verdade maior aqui, tá? Vamos colocar com 3 entradas. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém não entendeu alguma coisa até aqui? Tá, até aqui tá ok? Então, agora eu vou colocar as entradas A, B e C aqui. Bom, se eu tenho 3 entradas, né, então vou ter 2 elevado na 3 para saber quantas linhas eu tenho e, consequentemente, quantos quadrados eu tenho, tá? 2 elevado na 3 vai ser 8, tá? Então, aqui vamos lá. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5, 6, 7 e 8, tá? Temos 8 linhas aqui. Como eu monto o mapa de Carnot? Bom, tem que ter 8 quadradinhos, tá? Aí tanto faz, ó, pessoal, vocês podem montar assim. Vocês podem montar assim, por exemplo, colocar o A aqui e o BC aqui. Ou vocês também podem montar assim, ó, com 4 linhas e 2 colunas só. Eu vou escrever com o 0 e 1 junto, tá? Aí eu faço dos dois jeitos, daí vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Eu vou deixar aqui assim. Então aqui eu vou colocar A e B, tá? Aí, ó, podemos colocar, né, se vocês preferirem, podemos... Deixa eu espichar as linhas aqui.
Posso colocar, né, 0 e 0, que o quê? O que seria 0 e 0? A e B negado, né? Aí daqui para cá eu só posso trocar um, né? Então eu posso colocar 0 e 1. Daí o que seria aqui? A negado e B, tá? Aí para cá eu vou trocar esse outro. Aí, então vai ficar 1 e 1. Então vai ficar o quê? A e B. E daqui para cá o que falta, né? É 1 e 0. Então vai ser A, B negado. Lembrem, né? Sempre que a gente tiver 1, então não tem a negação. Se a gente tiver 0, tem a negação, tá? E daí aqui em cima falta o C, né? Então eu vou colocar 0 e 1. Que aqui seria então C negado e aqui seria só o C, tá? Posso montar o mapa de Carnot assim, porque eu tenho aqui agora 8 linhas, né? 8 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posso montar também só com 2 linhas e 4 colunas, tá? Então também posso montar assim, ó. Tá, então aqui, né, vai ser 0 e 1, né, que vai ser A negado e A. E aqui eu vou colocar D, B e C, né? Então, ó, primeiro, né, B negado, C negado, que seria o quê? 0 e 0. Aí aqui, né, B negado e C, que seria 0 e 1. Aqui eu vou ter o em 1, que é B e C. E aqui eu vou ter B e C negado, que é 1 e 0. Tá? Então, tanto faz, ó, pessoal, se vocês montarem um mapa assim ou montarem assim, vai dar na mesma coisa. Deixa eu lembrar agora que eu não mexi na resolução da tela. E a minha internet está meio ruim, pelo que eu vi aqui também. Daqui a pouquinho eu volto ao normal aí, tá, gente? Acho que vocês conseguem ir olhando por cima aí, tá? Então, beleza, né? Posso montar assim, tá? Tanto faz. Se eu tivesse 4 variáveis, então, né? Aí sim, né? Eu teria que ter 4 linhas e 4 colunas, tá? Aí, beleza, mas assim, né? Consigo então fazer ou assim, né? Com 4 linhas ou com 4 colunas, tá? Vocês escolhem o que vocês acharem mais fácil, tanto faz, vai dar o mesmo resultado, tá? Bom, pensando aqui na minha tabela verdade, eu tenho que colocar todas as combinações possíveis também, né? Então, eu vou colocar aqui as combinações, né? Vai ser 0, 0 e 0, 0, 0 e 1, 0, 1 e 0, 0, 1 e 1. Depois 4 zeros, então aqui vai ser 1, 0 e 0, 1, 0, 1. Tá? Beleza, montei minha tabela verdade, tá? Então agora, a princípio daqui eu tenho a mesma coisa, né? Eu tenho aqui minha tabela verdade com todas as combinações e tenho meus mapas de Carnot também com todas as combinações, tá? Agora eu só preciso, então, vou inventar uma saída aqui e daí a gente resolve, tá? Vou colocar aqui a nossa saída X, né? Que ela vai estar representada aqui e aqui. Vamos colocar assim mesmo. Então, vou colocar 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0 e 1, tá? Só não estou pensando aqui, né? Vamos ver. Depois eu posso fazer só o mapa de Carnot, eu já faço com combinações para ficar mais fácil para vocês. Tá, então vamos lá, ó. Esse primeiro aqui, né? Ó, eu tenho que ver onde A é 0, B é 0 e C é 0. Ou seja, onde eles estão todos negados, né? Então, ó, A é 0, B é 0 e C é 0. A negado, B negado, C negado. Então, vou colocar 0 aqui, tá? Aqui, também, ó. A negado, B negado, C negado. Então, vou colocar 0 aqui. Agora, para cá, ó. A negado, B negado, C normal, tá? Por quê? Porque o C é 1. Então, ó. A negado, B negado, continuamos nessa mesma linha, porém, quando o C é 1, que é aqui, ó. Tá? Já para cá, então, temos que achar A negado, né? E B negado e C normal. Então, ó, A negado, B negado e C normal. Então, aqui. Aí a gente segue isso, né? Até colocar todos. Agora aqui é 1, ó. A é 0, B é 1 e C é 0. Então, vai ser A negado. Posso escrever aqui do ladinho, né? Ó. A negado, B e C negado. Tá? Deixa eu escrever nos outros aqui. Então, aqui é A negado, B negado e C. Lá no nosso primeiro, então, né? Era
A negado, B negado, C negado. Tá, então aqui, né? A negado, B e C negado. Então, AB aqui e C negado é aqui, ó. Então, aqui vai ser 1, tá? A mesma coisa aqui, ó. O A é negado, então a gente sabe que é nessa linha. Agora a gente tem que achar a coluna, então, que a gente tem B negado C, que é essa última aqui, ó. Então, continuando, né? Este 1 aqui é o quê, ó? A é negado e B, C são normais, tá? Então, A negado, um desses dois, né? Ó, mas o B é normal, então o B aqui e agora o C também, ó. Então, é aqui. Já aqui, né, temos A negado e agora temos BC, ó, aqui, ó, o que faltava. Seguindo, então, não sei se essa minha caneta está funcionando. Aqui, ó, A, B negado, C negado, tá? Então, A, B negado e C negado, ó, aqui temos aqui, tá? Então, só cuidem, né, pessoal? Às vezes a gente começa a preencher e ver que tá indo na ordem e a gente começa a só colocar tudo na ordem, mas não é bem assim, né? Vocês viram que daqui para cá pulou, porque o 1, que é aqui, ó, né? Como a gente só pode trocar um bit por vez, né? Então, inverte esses dois aqui, tá? Então, vamos lá, ó. A normal, B e C negados, ó. Então, é aqui. Opa, é 0, né? É 0. Então, aqui, né, este 0 aqui, que é o que, ó? A, B negado e C. Então, a B negado é aqui e o C é aqui, ó. Então, aqui vai ser 0. Aqui também, né, A normal, B negado e C vai ser aqui. Bom, aqui de novo, né, aqui que temos o quê? A, B e C negado. Então, vai ser A, B, C negado. Então, A, B tá aqui, C negado tá aqui. Então, aqui é 0. Pensando aqui, né, temos A, B e C negado. Então, nessa última coluna aqui. E falta só um bit, né, que daí a gente... É o único lugar que falta, mas se vocês fossem olhar, né, que a gente tem tudo normal, né? A, B e C, tá? Então, ó, A, B e C. E aqui também, né, A, B e C. Então, aqui vai ser o 1, tá? Então, beleza, o mapa tá montado, tá? Montamos a tabela verdade e montamos os mapas de Carnot, tá? Podem ver, então, tanto faz se vocês fizessem essa configuração ou aquela, tá? E vocês vão ver isso agora, quando a gente for, então, resolver o mapa de Carnot, né? Simplificar a expressão, tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui, então, em como montar o mapa? Beleza. Agora a gente vai fazer a simplificação do mapa de Carnot, então. Por quê? Porque vocês lembram, né, que a maneira que eu ensinei vocês, né, da gente vir da tabela verdade e descobrir a expressão do circuito como era, né? Era montar uma expressão sempre que a gente tivesse a saída igual a 1, tá? E fazer, então, uma soma de produtos, né? Então, por exemplo, a expressão que eu montaria a partir da tabela verdade, né? Eu só juntaria, né? Então, ó, aqui temos 1, né? Que a gente tem a expressão aqui, que é o quê? A negado, B e C negado. Aí mais, aqui, ó. A negado, B e C. E aqui, né, mais A, B, C, tá? Então, só a partir da tabela verdade, eu montaria essa expressão aqui. Que eu consigo ver que provavelmente, ou eu posso simplificar, porque ó, aqui eu tenho a negada aqui também, eu poderia colocar os dois em evidência. E aqui eu tenho o BC aqui também, então eu também poderia colocar os dois em evidência. Então, essa aqui não é a expressão mais simplificada possível, tá? Eu consigo ainda manipular ela. E daí eu falei para vocês, né, fiz até alguns exemplos, que dependendo da maneira que vocês escolhem para simplificar, depende de qual teorema que vocês usam primeiro, vocês não vão conseguir chegar na expressão mais simplificada possível, tá? Depende do caminho que vocês escolherem, não tem uma regra, assim, para qual teorema começar a utilizar, tá? Então, a gente nunca sabe se vai chegar na expressão mais simplificada possível. Desse método, né? Já utilizando o mapa de Carnot, sim, a gente sempre vai chegar na expressão mais simplificada possível, tá? Então, é por isso, né, que a gente utiliza o mapa de Carnot, além de
a gente não tem que ficar aplicando teoremas aqui, né? É mais rápido também resolver por aqui e a gente garante que vai chegar na expressão mais simplificada possível, tá? Então, agora o que a gente tem que fazer é resolver o mapa de Carnot, tá? Que eu coloquei, né? Eu dei um passo a passo para vocês resolverem. E utilizando esse passo a passo, vocês sempre vão chegar na expressão mais simplificada possível. Eu posso colocar aqui para vocês relembrarem. Aqui nos slides, né? Tem alguns exemplos. Deixa eu... Aqui, ó. E aqui temos como simplificar, ó. Então, ó, o primeiro passo, né, é construir o mapa de Carnot, né? O que vocês podem fazer? Que nem aqui eu fui fazendo linha por linha. O que vocês podem fazer primeiro? Só colocar os uns, né? Colocar os uns, e daí o resto vocês completem com 0. Ou coloquem os zeros, o resto vocês completem com uns, tá? Tanto faz, vocês que sabem como vão passar, né, da tabela verdade para o mapa de Carnot, tá? O segundo passo é a gente ver se tem algum isolado, tá? Então, o que seria um isolado? Deixa eu ver, acho que é só o que o Matheus tinha falado antes. Isso. Um isolado é quando tem algum que ele não está próximo de nenhum outro tá? Então, ó, o que a gente tem que fazer? Tem que ver aqui, ó, né? Se tivesse, por exemplo, se tivesse um aqui, ó. Se tivesse um aqui, ele não estaria próximo de nenhum outro. Então, ele seria um isolado, tá? Aqui, nesse caso... Aqui, ó, se tivesse um aqui, a gente também teria um isolado, tá? No caso aqui, como vocês podem analisar, né, a gente não tem nenhum isolado, tá? Então, a gente vai pular o segundo passo, tá? Aí, o terceiro passo, então, é a gente ver se tem algum que ele está próximo de apenas outro tá? Então, vocês podem ver que daí sim é o nosso caso. Por exemplo, esse aqui está próximo só deste, né? E esse aqui de baixo também está próximo só desse aqui, tá? Então, o que diz? Se vocês acharem algum que está próximo de apenas outro que está adjacente a apenas outro vocês já fazem um grupo ali, tá? Então, ó, como este está próximo só a esse, ó, eu já vou fazer um grupo aqui. E como este aqui também, ó, está próximo só a esse, eu também já vou fazer outro grupo aqui, tá? A mesma coisa aqui, ó. Este aqui, ó, opa, esse aqui de baixo, ó, está próximo só a esse de cima, tá? Então, eu vou fazer um grupo aqui. E também aqui, né? Este aqui está próximo só a desse. Então, já vou fazer outro grupo aqui, tá? E daí, na real, se vocês olharem nesse nosso exemplo aqui, já acabou, né? Por quê? Porque a gente não tem mais nenhum que não seja parte de um grupo, tá? Então, como a gente agrupou todos, beleza. Já é isso, né? Não vamos fazer mais nenhum agrupamento. Agora, a gente só tem que achar a expressão de cada grupo, tá? Então, como resolve? Primeiro, né, faz o menor número de grupamentos possíveis, tá? Tem que seguir, se vocês seguirem os passos, vocês sempre vão chegar no menor número, tá? E daí, a partir do número de grupamentos, vocês vão achar uma expressão por grupo, tá? Então, no caso aqui, a gente tem 2 grupos, né? A gente vai ter 2 expressões, tá? 2 termos na nossa expressão, na verdade, tá? E para a gente saber, então, quantas variáveis vai ser cada termo, depende de quantos do grupamento, né? De qual é o tamanho do grupamento, tá? Por exemplo, aqui, que eu fiz um grupamento com apenas, né, 2 uns, né? Eu fiz uma dupla, então eu vou conseguir eliminar uma variável apenas, tá? Então, meus termos, né? Cada termo vai ter 2 variáveis. Se eu tivesse feito um quarteto, eu conseguiria eliminar 2 variáveis, tá? Se eu tivesse feito um octeto, eu conseguiria eliminar 3, mas aqui, né, se um octeto seria a tabela inteira, tá? Então, a gente não teria como fazer aqui. Bom, então, vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai montar a expressão para cada grupo, tá? Como a gente monta essa expressão? Então, ó, a gente tem que ver o que vai variar, né, dentro do grupo. O que variar vai ser eliminado. Por exemplo, aqui, ó. Esse grupo aqui, né, ele tá nessa linha AB, tá? Então, vocês veem que a linha não tá variando, né? A gente tá usando só uma linha. Então, né, eu já posso escrever que uma parte da expressão, ó, vai ser AB, tá? Se vocês olharem aqui, né, o C tá variando, né? O C varia de 0 para 1. Então, o C que vai ser eliminado, tá? Vocês têm que analisar o grupo e ver a qual variável está variando. A que estiver variando vai ser eliminada. No caso aqui, o C vai ser eliminado, tá? Então, para esse primeiro grupo aqui, né, o meu termo vai ser AC. Agora, eu preciso fazer para este aqui, ó. Ó. Neste aqui, ó, o C, né, a coluna, não muda. Então, eu já posso colocar o C aqui, tá? Aí, eu só tenho que ver agora, daqui para cá, né, o que está variando e o que não está, ó. O A está variando.
Já o B não, ó, a gente, A negado veio para A, e o B continua o mesmo, tá? Então, o A eu vou eliminar, e o B não, tá? Então, a minha expressão aqui, ó, vai ser BC, tá? Então, ó, isso aqui é a expressão mais simplificada possível, tá? Podemos fazer, né, a mesma coisa lá. Então, ó, aqui, ó, este primeiro grupo aqui, né, tá na mesma linha que a do A. Então, o A negado eu já posso colocar aqui, tá? Agora eu tenho que ver o que tá variando aqui, ó. Então, ó, o B continua o mesmo e o C varia, tá? Então, vejam que o C a gente tira e o B fica, tá? Então, vai ser A negado B. Mas, aí agora a gente já vai analisar esse aqui, ó, né? Podem ver que a coluna, né, ela continua a mesma. Então, eu já posso escrever aqui BC. E se vocês analisarem aqui, ó, como está mudando a linha, né, de A negado para A e o A está variando, né, então o A a gente corta fora, tá? Então essa vai ser a nossa expressão. Se vocês olharem, né, é a mesma, tá? Então vejam, né, que tanto faz se vocês construírem um mapa de Carnot assim, ou um mapa de Carnot assim, tá? Vocês vão chegar no mesmo resultado no final, na mesma expressão. Que se a gente manipulasse aqui, a gente também poderia chegar nessa, né? Aí o que a gente faria aqui era só vocês vão ter que ir fazendo. Para eliminar, por exemplo, aqui, ó, eu poderia colocar o B sem evidência, né? Aqui eu teria A negado, B, C negado. Aí aqui eu colocaria o B sem evidência, ó. Aí ia ficar A negado mais A, tá? Que aqui eu eliminaria o A, então, né? Aí, ó, eu ficaria com a minha expressão aqui, né? Vai ser A negado, B, C negado, mais BC, tá? E daí aqui, ó, a gente teria que eliminar esse C negado aqui. Opa, tá bem ruim a imagem, hein? Tá, mas vocês vejam que, né, que pela expressão, simplificando a expressão, a gente teria bem mais trabalho, né? E talvez eu tenha que pegar alguma propriedade antes para a gente conseguir simplificar e chegar nessa expressão aqui, né? Nessa que a gente descobriu pelo mapa de Carnot, tá? Alguém ficou com alguma dúvida aqui na resolução ou tem dúvida em algum exercício específico sobre o mapa de Carnot? Acho que a minha imagem tá bem ruim. Não sei se é só aqui para mim que tá bem ruim ou se para vocês também tá. Ok, Matheus. Que droga. Me avisem se ficar ruim, se eu estiver explicando e vocês não nem conseguirem enxergar, porque senão fica ruim para vocês verem. Tá, pessoal, o que mais que vocês têm dúvidas? E aí? Algum outro tópico, algum outro conteúdo, algum exercício? Estou por vocês. Deixa eu dar uma olhada nas listas aqui, se tem algum que eu lembro que vocês erraram mais. Oi. O ponto extra do queijo, Chua, Não, eu tava brincando. Tu diz só pela aula? Sim, Paula, a 6 aqui. Mas pensem na nossa avaliação, né? Vocês já têm 40% da nota nas listas só se vocês fazerem e reenviarem corrigida, né? Então, já é uma pontuação bem alta só por causa disso. Então, a Paola perguntou aqui para a gente fazer a questão 6 aqui da atividade 10, tá? Que é essa aqui, né? Projete um circuito lógico cuja saída seja em nível alto sempre que A e B forem em nível alto, enquanto C e D estiverem ambas em nível baixo ou ambas em nível alto. Apresente a tabela verdade, a expressão algébrica e o circuito, tá? Eu vou, então, fazer aqui no quadro, mas vai dar 16 linhas.
Eu acho que eu vou montar a tabela verdade com vocês aqui no Excel mesmo, e daí depois eu vou... Tá, eu monto tudo ali no quadro, só vai ser bastante... Eu vou fazer menor, porque senão vai ser ruim de eu ficar... mostrando uma coisa aqui e outra lá. Tá, então deixa eu voltar aqui para o quadro. Deixa eu colocar o exercício na outra. Tá, então vamos lá, né? Tem que projetar um circuito lógico cuja saída seja em nível alto, sempre que A e B forem em nível alto, enquanto C e D estiverem ambas em nível baixo ou ambas em nível alto. A gente tem que apresentar a tabela verdade e a expressão algébrica do circuito, tá? Então, primeiro vamos fazer a tabela verdade. A gente tem 4 entradas, tá? 4 entradas dá quantas linhas? Dá 16, né? 2 elevado na quarta, tá? Então, eu preciso fazer uma tabela aqui com A, B, C e D com 16 linhas. Então, vai ser A, B, chamar minha saída de X. Então, vamos lá. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eita, vai. Assim, vai ficar pequenininho, mas se vocês não conseguirem enxergar, vocês me avisem, tá? Então, qual é o primeiro passo para montar a tabela verdade? Eu colocar todas as combinações de entrada aqui, tá? E o que eu estava corrigindo e falando, né? Tentem colocar na ordem de contagem, por quê? Porque teve algumas pessoas que não colocaram na ordem, e elas acabaram repetindo uma condição, e daí teve algumas linhas, né, que elas acabaram fazendo 2 vezes alguma replicado, tá? Então, se vocês fizerem na ordem, eu acho mais fácil de encontrar o erro, tá? Uma dica aqui para vocês montarem a tabela verdade, se não quiserem ficar contando, é assim, ó. Sempre, né, o bit menos significante, vocês variam ele uma vez. Então, vai ficar 0, 1, 0, 1, 0, 1, sempre trocando, tá? Então, aqui, ó, né, vou colocar 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, até o final. Tá? Aí, agora, no segundo aqui, né, a gente troca cada 2 vezes. Então, vai ficar 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Aí agora aqui o B a gente troca a cada 4 vezes, tá? Então vai ficar 4 zeros e 4 uns. E aqui, por fim, né, o bit mais significante a gente vai trocar a cada 8 vezes. Então vai ficar 8 zeros e 8 uns. Tá? Então, isso, tá? Montada a tabela verdade, né? Só com as combinações. Agora a gente tem que ver, ó. A gente tem que projetar um circuito lógico cuja saída seja um nível alto, ou seja 1. Sempre que A e B forem nível alto, tá? Então, o que a gente já pode ver? Que nos casos que A e B não são nível alto, a gente já pode colocar 0, tá? Então, a gente pode procurar aqui, né, e ver, ó, A e B é nível alto, bom, a partir daqui de baixo, né? Porque para cá, ó, A é 0 em todos esses casos aqui, tá? Então, em todas essas primeiras 8 linhas aqui, eu já posso colocar 0. E como é A e B nível alto, né, na verdade, vocês podem olhar aqui para baixo, ó, é só aqui embaixo, né, nessas últimas 4 linhas, que A e B são 1, tá? Então, também, né, eu posso colocar 0
até aqui. Beleza. Tá? Aí agora vamos continuar lendo. Enquanto C e D estiverem ambas em nível baixo ou ambas em nível alto, tá? Então, beleza, já sabemos aqui, né, já garantimos que A e B estejam sempre em nível alto nesses casos aqui, tá? Agora, C e D, ambas em nível baixo, seria quando C e D forem 0 as duas, tá? Então, que linha é essa? Aqui, ó. Ó, então, A e B estão em nível alto e C e D estão em nível baixo. Então, aqui eu vou colocar 1, tá? Então, C e D estiverem ambas em nível baixo ou ambas em nível alto. C e D ambas em nível alto, elas são as duas 1, tá? Então, no caso, quando A e B são nível alto e C e D também, é a nossa última linha aqui, né? Que é tudo 1, tá? E daí, os outros casos aqui, a gente coloca 0, tá? Então, na verdade, aqui, nesse circuito, né? Nessa tabela verdade, né? A gente tem apenas dois 1s, né? Ou quando temos 1, 1, 1, 1, ou quando temos 1, 1, 0, 0, tá? Então, é assim que monta a tabela verdade, tá? Isso que vocês tinham que fazer para montar a tabela verdade. Até aqui tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Tá? Então, daqui agora a gente tem que achar a expressão algébrica do circuito, tá? Que vocês podem, né, poderiam fazer aqui por soma de produtos e tentar ir significando a expressão, ou vocês podem montar o mapa de Carnot. Eu até vou montar aqui só para vocês verem, né? A gente poderia montar o mapa de Carnot e ver também. Por exemplo, se eu montasse, só para a gente, talvez né, a gente nem consiga simplificar mais, tá? Mas só para a gente também lembrar, né? Só para a gente exercitar de novo, tá? Se eu vou primeiro montar o mapa de Carnot e daí depois a gente só acha a expressão aqui pela sua forma de soma de produtos. Vamos ver se a gente acha a mesma coisa ou se tem como simplificar, tá? Então, lembrando, né, 16 linhas, eu vou ter 16 quadrados aqui, tá? Então, tem que ter 4 linhas e 4 colunas. Então, aí vocês vejam como preferem, né? Escrever aqui, se quiserem colocar 0, 0, 0, 1, 1 e 1, 0. E aí colocar aqui, né? AB negado, A negado B, AB e AB negado. E aqui também. Tá? Montei aqui, né, o meu mapa de Carnot, agora eu só tenho que colocar, né? Aí que é fácil, né, pessoal? Por quê? Porque a gente só tem dois 1s, tá? Então a gente pode só colocar esses dois 1s e o resto completar com 0. Ó, então aqui, né, A e B são 1, que é essa terceira linha aqui, ó. Aí a gente tem que achar a coluna que C e D são 0, que é essa primeira aqui, ó, tá? Então aqui a gente tem 1, tá? E daí aqui, ó, A e B são 1, então continuamos essa mesma linha, e C e D são 1 também, que é essa coluna aqui, tá? Aí eu posso só completar o resto com 0. Tá? Então, vejam que aqui, na verdade, né, a gente só tem 1s isolados, tá? A gente não tem como agrupar esses 1s, tá? Por quê, né? Porque aqui, ó, ele não tá próximo de nenhum outro, de nenhum lado, e nem esse aqui. Então, aqui tanto faz, né? Se vocês poderiam montar uma mapa de Carnot, vocês iam ver que não tem como simplificar a expressão, tá? Então, a gente pode, né, só fazer aqui por soma de produtos, né? Como a gente faz isso, a gente, né, coloca, então, um termo para cada vez que a nossa saída for 1, tá? Se, né, a entrada for 1, a gente só coloca ela normal. Se a entrada for 0, a gente coloca ela negada. Então, deixa primeiro aqui, né, ó, vai ser A normal, B normal, C negado e D negado, tá? E aqui vai ser A normal, B normal, C normal e D normal, tá? Eu vou escrever aqui a expressão, que seria a mesma coisa que eu fizesse, né? Se eu ia fazer uns isolados aqui, né? Ia ser A, B, C, D. A, B, C, D negado. E aqui também, né? Mais A, B, C, D. Que eu posso colocar, né? Como alguns fizeram aqui, o AB em evidência. Então, vai ficar C, D mais C,
B, tá? Essa é a expressão, então, do nosso circuito, tá? Que vocês podem ver que, por exemplo, assim, ó, tem várias maneiras de eu construir esse circuito aqui, tá? Eu só, deixa eu lembrar, mostrar uma coisa aqui para vocês. Que eu acho que foi nessa aula aqui que eu falei. Aqui, ó. Da porta XNOR, né, pessoal? A porta XNOR, que é o não exclusivo, né, ó. A saída será sempre nível alto se as duas entradas estiverem no mesmo nível lógico, ó. Então, tá, a expressão dessa porta é essa aqui, ó. A mais B tudo negado, né? O que vai ser a mesma coisa que AB mais AB negado, tá? Então, aqui, ó, se vocês olharem, né? Essa partezinha aqui dentro, ó, a gente pode fazer como uma porta XNOR, né? Que daí a gente vai ter o quê? A B que multiplica a C, daí eu tenho que botar o mais assim, D, tá? Então, como vocês podem fazer? Por exemplo, poderia fazer uma porta AND aqui de 3 entradas. Que vai ser o quê? Vai ser A, vai ser B, e aqui vai ser a XNOR. Nossa, peraí. Tá? Então, uma representação para o circuito, essa, eu não sei se eu, peraí. Aqui, ó, tá? Essa porta aqui, a porta XNOR, ok? Que a diferença dela para shor, né, é só a negação. Ó. A porta shor não é negada, daí é um ou o outro, e a XNOR é negada, né? Então, as duas tem que ser, né, ou os dois uns ou os dois zeros, tá? Então, vejam, né, uma representação para o nosso circuito seria esta aqui, tá? Ou o que eu posso fazer também, tá? Eu poderia fazer com isso aqui, né? Então, como eu faria... Eu vou desenhar aquela ali menor um pouquinho em cima, para vocês verem que a gente tem várias maneiras, na verdade, de desenhar esse circuito. Tá? Então, essa é uma das formas de representação, né, com a XNOR. E a gente também pode representar, por exemplo, essa expressão aqui, tá? Aí, como fazer? Eu faço primeiro uma porta NOR ou uma porta OR, né? São duas portas OR, na verdade. Então, ó. Eu vou fazer uma porta AND aqui no final, né? Que essa porta AND vai entrar o A, o B e essa parte aqui, né? Então, ó, aqui a gente vai ter uma AND DC e D negado. Então, aqui eu vou colocar o C e o D. Eu vou colocar a negação só na entrada aqui, ó, pessoal. Tá? E aqui eu tenho uma AND DC e D normal, né? Aí, ó, daqui, né, eu tenho uma porta OR dessas duas ANDs. Dessa porta OR que entra lá. Opa, então, ó. Pensando aqui nessa expressão, né? A gente tem AB, né? AND com toda essa expressão. Então, vai ser AB, AND com toda a expressão. Aí, ó. Aqui a gente tem CD negado, né? Uma AND de CD negada, que é essa porta aqui, né? Eu coloquei, então, a negação aqui nas entradas. E com uma OR, né? Com CD, uma AND também. Então, aqui tem a AND DC e D, daí a porta OR das duas, que entra lá na porta AND com A e B, tá? Então, posso também, né, representar assim, tá? Esse é outro circuito, esse aqui é outro, tá?
E a gente poderia ainda fazer outros, né? Poderia pegar essa expressão aqui, fazer primeiro isso, depois isso, e fazer a negação, a porta-or. Tanto faz, tá? Claro que a gente está economizando, né? Que a gente faz com menos portes, tá? Mas como vocês quiserem representar, aí, né? Fica a critério de vocês. Alguém, Paola, não sei se eu consegui tirar tua dúvida, se tu tinha alguma dúvida em alguma parte específica da questão. Beleza. E aí, gente, mais alguma questão que vocês têm dúvidas, que vocês não entenderam direito, algum tópico? E aí? Se eu posso sortear os temas, posso sortear os temas. Como a gente faz o sorteio? Eu nem tenho papel aqui. Tá, vamos abrir um sorteador online aqui. Tem como eu colocar os números que eu quero? Sortear um número entre 1 e 6, então. Tá? Tá, então assim, ó, eu vou sortear aqui. Deixa eu pegar os grupos. O primeiro número que eu sortear vai ser do primeiro grupo e assim por diante, tá? Então, o primeiro número sorteado vai ser do primeiro grupo. Ah, tá, tudo bem. Sortear 6 números entre 1 e 6, tá? Então, beleza. Sim, na ordem, tá? O primeiro número do primeiro grupo e assim por diante. Tá, então vamos lá. Vai ficar 4, 3, 5, 1, 6 e 2, tá? Então, Rafael, Nicolas, Anthony, Helena, Yasmin e provavelmente aqui o Joshua, Lorenzo e Rafael fiquem preparados para apresentar dia 2, tá? Eu posso escrever o tema aqui do ladinho. Eu coloquei aqui já, ó. Então, beleza, gente. Vocês já têm os temas de vocês. Alguma dúvida ainda? Então, aí tá, já tem os temas, beleza? Né? Já tem toda a ordem lá, tem um arquivo, então, só com a explicação, tá? De como é para fazer o trabalho. Certo? Semana que vem vai ser a nossa prova, então, como vai ser a prova? Amanhã, quarta, das 9 às 11, eu vou estar aqui, eu vou mostrar a prova para vocês, tá? Vou explicar a prova para vocês. E eu vou deixar aí até o fim do dia para vocês me entregarem a prova, tá? Aí, durante a aula, então, se vocês tiverem dúvidas, né, alguma dúvida, alguma coisa, eu estou disponível para vocês entrarem em contato comigo e tirarem as dúvidas, tá? Aí eu vou abrir lá no Google Classroom para vocês me entregarem. Só lembrando, né? Tem que ser escrita à mão. Se tiver algum erro muito absurdo e o outro coleguinha fez exatamente o erro muito absurdo, assim, daí a professora também, né, vai cuidar, certo? Então, né, na verdade a gente só quer avaliar vocês porque vocês têm que aprender, né? Esse é o objetivo da nossa disciplina, certo? Então, seria bem interessante, né? Ideal que
todo mundo fizesse a sua prova, né? Só para eu ver também o que vocês estão com mais dúvidas, que também, né, eu posso abordar mais aquele tópico ou outro, tá, pessoal? E é isso, hoje a aula é para dúvidas, tá? Então, estou disponível aqui para se alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão, tá? Alguém quer perguntar sobre mais alguma questão? Tudo bem, então. Só lembrando, gente, então, que vocês têm uma atividade para me entregar até sexta-feira, tá? Ó, a atividade 11 aqui, ó, a entrega é dia 13, tá? Que são os exercícios sobre flip-flops, certo? Então, até dia 13, né? Mandem a lista, certo? Aí, se vocês já estão, né, estudando para a prova, porque é o conteúdo que vai cair na prova, tá? A prova vai ser similar aos exercícios que eu já venho passando para vocês nas atividades, tá? E é isso, gente. Tô por vocês. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente encerra a aula agora. É isso? Tudo tranquilo, então? Então tá. Muito obrigada por vocês acordarem mais cedo aí hoje para nossa aula. Qualquer coisa, então, que vocês tiverem, qualquer dúvida que vocês estiverem estudando agora, tá? Para a prova, não. Ah, beleza, Matheus. Qualquer coisa que vocês não entenderem ou forem retomar agora e verem, como é que faz isso mesmo, me manda mensagem, podem me chamar no WhatsApp, tá? Que daí eu ajudo vocês, tá bom? E daí, semana que vem, então, a gente se encontra, né? Às 9 horas, tá? Não às 8, só foi hoje às 8. E daí eu mostro a prova para vocês e vocês façam, então, semana que vem a prova, tá bom? É isso, gente. Nos vemos semana que vem, então. Estudem, tá? Até mais. Bom dia para vocês. Bom resto de semana aí.